Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Bom, espero que sim. Essa aula que eu estou gravando se trata aí do projeto de Relações Humanas. Nós tivemos até agora duas aulas relacionadas a este projeto, falamos um pouco sobre o conceito de relações humanas e também falamos sobre o contexto histórico. E hoje nós vamos falar sobre o estudo das relações humanas, certo? Vou abrir aqui o slide para estarmos acompanhando. Bom, o estudo das relações humanas como ciência, ela aconteceu lá no século XIX. Então, no período aí entre o final aí da década de 20 e o início da década de 30, surgiu aí a necessidade de fazer um estudo das relações humanas na tentativa de encontrar respostas para os problemas econômicos vividos no país naquela época, no caso nos Estados Unidos. O que estava acontecendo ali nesse século, né, 19, ali entre o período de 1920 a 1930? Nessa época, os Estados Unidos ele viveu a chamada Grande Depressão Econômica, e que culminou aí na queda das bolsas de valores de Nova York. Por conta de duas situações, houve essa queda na bolsa de valores: a superprodução e a especulação financeira. Vamos entender o que são essas duas. Bom, ali entre 1914 e 1918, na Primeira Guerra Mundial, ela ocorria em terreno europeu. Sendo assim, os Estados Unidos não estava sendo lesado, podemos dizer, a população, porque a guerra não estava acontecendo ali no terreno deles, então eles ajudavam, custeavam a guerra lá com armamento, alimentação e empréstimos também aos aliados dele, né? E aí ele saía ileso, porque a batalha não aconteceu no solo americano, né? E com o fim aí da guerra, a Europa ela ficou devastada, porque a guerra foi no solo europeu. Então, houve uma grande reconstrução da Europa. E quem ajudou isso, na reconstrução, de reerguer a Europa, foi os Estados Unidos. E com isso, houve uma grande demanda aumentou muito o poder econômico dos Estados Unidos, por causa que houve essa demanda aí de estar elevando, né, coisas para reconstruir, erguer a Europa. Sendo assim, a bolsa de valores ela foi muito valorizada. Muita gente começou a investir naquela época, né, as ações, tanto bancos, pessoas e empresas começou a investir porque estava tendo muita demanda. A bolsa subiu 500%. Então, muita gente acreditava no enriquecimento aí muito rápido e fácil, né? Porque estava tendo essa demanda muito grande. Então, bastava a pessoa colocar o dinheiro na bolsa de valores que o investimento ele multiplicaria. Então, todos ficariam ricos, podemos dizer assim, né? Na visão ali deles. E, de fato, aconteceu aí essa superprodução, né? Que os Estados Unidos teve que acompanhar para poder estar ajudando a Europa. Vocês vendo aqui nessa imagem, dá para a gente entender de uma forma mais assim fácil, não tão complexa. Aqui, né, vamos assim classificar os Estados Unidos como aí a ajuda, né, que foi para os países europeus naquela época. Então, na década de 1920, os Estados Unidos ele teve uma expansão industrial muito grande por conta dessa demanda, dessa ajuda para a Europa. Então, muita demanda, muito trabalho industrial. Então, os bancos, as pessoas, as empresas começaram a investir, porque estava vendo que iria ter retorno por conta dessa grande demanda que a Europa estava tendo, porque ela estava reconstruindo tudo zero. Então, o cenário naquela época era de otimismo econômico, porque todo mundo de fato estava aí vendo a possibilidade do enriquecimento. Porém, havia muita especulação financeira naquela época, várias fraudes, né? Então, as empresas, elas surgiam abrindo capital na bolsa e elas tinham a função de captar aqueles recursos e investir em outras empresas. Enfim, a questão principal que aconteceu foi que a produção, ela ficou muito acima da demanda americana. Então, a produção, eles produziram demais, a Europa conseguiu se reerguer, eles realmente conseguiu reconstruir, mas só que existia ainda muita demanda e não tinha mais quem estava captando aquelas demandas dos Estados Unidos. Então, os preços das coisas começaram a cair bastante
E nessa hora, muitos bancos pequenos começaram a falir, a população enfrentou um desemprego enorme, e ao mesmo tempo que nessa época crescia aí uma aversão aí ao liberalismo, então existia muitos regimes fascistas, nazistas, que prometiam um fim do desemprego, então havia muito extremismo, muitos movimentos extremistas. E justamente aí, foi um dos fatores que alimentou o surgimento da Segunda Guerra Mundial. Olha que situação. Mas não vou entrar no mérito. O mérito dessa aula mesmo é a gente entender como surgiu o estudo das relações humanas. Então, eu tive que fazer esse resumo aqui, de uma forma até bem simplificada, para a gente entender por que surgiu o estudo, a teoria das relações humanas, né? Nós vimos lá na primeira e segunda aula, né? O que é o conceito das relações humanas, que a palavra em si, se a gente for fazer uma interpretação, o relacionamento entre o homem, né? A diplomacia, a gente sabe que desde os primórdios a gente vivia em grupos, em bandos, então a gente tinha que se relacionar com os outros para o crescimento da nossa própria sociedade, da comunidade. E aí nós vimos também sobre o contexto histórico, né, como que evoluiu isso, as relações em si humanas. Agora, o estudo, existe uma teoria, o estudo, onde se foi pensado em estudar as relações humanas. Por quê? Devido à alta taxa, então, de desemprego, por conta de toda aquela situação que houve na crise de 29, os empresários e a população em geral queriam, naquele momento, que a crise, depois da crise, né, reerguer o país, a nação. Então, justamente por isso, as organizações e as empresas elas adotaram uma fórmula de tratativa de trabalho diferente para com o funcionário. Então, através da teoria das relações humanas, houve uma nova visão administrativa para as empresas. Então, aí que surgiu a teoria das relações humanas, por conta de toda essa crise, essa depressão que aconteceu em 1929. Então, aí se viu a necessidade dos empresários de ter uma forma de tratativa diferente para com o funcionário, ali dentro das empresas. Então, uma coisa chamou ali a outra, certo? Bom, na próxima aula, aí eu vou adentrar mais a questão da teoria das relações humanas e para a gente entender sobre que tipo de tratamento, que tipo de mudança que houve ali no cenário administrativo, no cenário empresarial, o que mudou na tratativa para com o funcionário e que ajudou, inclusive, a vencer a crise também, né, de certa forma. Mas isso na próxima aula. Hoje foi mais a gente entender o estudo das relações humanas, como que surgiu, como que se pensou a necessidade de colocar uma teoria naquela época ali, né? Bom, atividade relacionada a essa aula é a seguinte, vocês vão assistir 2 vídeos. Um vídeo chama Crise de 1929, Covid-19, e o outro, como a crise do coronavírus se compara à Grande Depressão de 1929. Então, assistindo esses 2 vídeos, vocês vão responder o seguinte, justifiquem suas palavras. É possível acontecer uma crise atual como a crise de 1929? Por quê? Conceitue. Esses 2 vídeos, o próprio palestrante, a própria pessoa que vai falar, ela vai adentrar um pouco sobre essa situação e fazer até esse comparativo. E aí vocês vão ter essa visão sabendo aí como é a história da crise de 1929 e o que a gente, de certa forma, estamos passando aí, vai estar beirando aí quase 2 anos, né, nessa situação, e a gente sabe que muita gente ficou desempregada, muitas empresas teve que fechar as portas, então teve que demitir funcionários, enfim. Então, será que podemos comparar com a crise de 1929? E por quê? Comente, certo? E é essa, então, a proposta da atividade, certo? Relacionada a essa aula. Qualquer dúvida que vocês tiverem, pode me contatar pelo Google Classroom, tá? Eu vou estar respondendo vocês por ali, tá certo? Então, até a próxima aula, que todos tenham uma ótima atividade e até a próxima.